Faltando mais ou menos 3 dias para 3 de deadline para a data mais importante em relação a trocas na NBA, a gente está aqui fazendo mais um vídeo, mais um boletim de mercado, agora com vídeos diários até a quinta-feira. No boletim de hoje a gente vai explorar alguns cenários de troca para o Giannis Antetokounmpo, coisa que eu falei que não ia fazer no último vídeo desse canal, quando eu estava debatendo ainda a chateação do grego com o time mais. As coisas na NBA mudam muito rápido, a gente tem fortes rumores, informações realmente relevantes que podem estar envolvendo aí o futuro do jogador. A gente também vai comentar sobre a troca do DeAndre Hunter para o Sacramento Kings, em consequência do Keon Ellis e do Dennis Schroeder para o Cleveland Cavaliers, e também passando um pouco por outros jogadores que acabaram meio que ficando esquecidos nesse monte de treta envolvendo o Giannis Antetokounmpo, beleza? A chance desse vídeo ficar datado em tipo 2 horas é muito grande, porque as notícias chegam a todo instante nessa semana, né? Ao longo desses próximos dias as coisas realmente mudam muito rápido, então por isso também eu não vou perder muito tempo com edição, fiquei apenas com a informação dada por este que vos fala, beleza? Vamos começar falando os detalhes da troca que já aconteceu. O Sacramento Kings recebeu o DeAndre Hunter, enviou para o Cleveland Cavaliers Keon Ellis e o Dennis Schroeder, e o Chicago Bulls ficou meio de gaiato nessa situação, recebeu o Dario Saric e 2 escolhas de segunda rodada, 27 e 29, via Sacramento Kings. Eu vou fazer um comentário breve sobre cada um dos 3 times, para você entender mais ou menos porque que cada um deles se envolveu nessa troca e se valeu a pena. Começando pelo Cleveland Cavaliers, eu acho que é o principal time, né, nessa bagunça toda, que recebeu o Keon Ellis e Dennis Schroeder. Assim, basicamente, para o Cavs, a questão aqui é poupar dinheiro. Eles estavam pagando antes dessa troca 163 milhões só em multa. É o time mais caro da NBA por muito, e ainda é, mesmo depois dessa troca. Mas economizando 9 milhões em salário, eles acabaram, no final, economizando 53 milhões em multa por ter cedido lá o Second Apron, porque é uma conta muito louca e vai escalando cada vez mais que você passa. Então assim, para os Cavs, era importante poupar essa grana. E eu acho que, só para deixar outra coisa clara também, não é que dinheiro seja o problema para o dono do Cavs. Dinheiro é problema quando o time não está indo bem. E o Cleveland Cavaliers, apesar de ter um mês de janeiro relativamente melhor do que os outros, e tá meio que se reestabelecendo, foi meio que uma decepção, né? Principalmente em relação ao que fez na temporada passada e por estar parecendo muito mais um time mediano, pelo menos no começo da temporada. Quando esse tipo de coisa acontece, não tem por que sustentar um elenco tão caro. Eu acho que as movimentações do Cleveland Cavaliers não acabam por aí, eles devem trocar também o Lonzo Ball para tentar economizar mais uns 10 milhões de salário, eu acho que isso dá uns 50 a 50 milhões em multa. Para além da parte financeira, também eu achei um excelente movimento. Eu gosto do Dennis Schroeder, e o Keon Ellis era um jogador que vinha sendo especulado em vários outros times. Eu achei que ele iria sair um pouco mais caro do que o DeAndre Hunter. Não que o DeAndre Hunter seja um mau jogador, ele vinha tendo uma produção significativa no Cavaliers, só que eu também tinha expectativas maiores em relação a ele, quando ele chegou da troca lá do Atlanta Hawks, né? Eu não sei se não encaixou muito bem, se essa seria mais a realidade dentro dele do Cavaliers, mas no final das contas eu acho que saiu muito bem para o Cavs. O Keon Ellis realmente estava sendo mais disputado, e perder isso pelo DeAndre Hunter, que estava tipo há uma temporada, acho que valeu muito, muito a pena. O Sacramento Kings, sinceramente, eu nunca faço ideia do que eles estão tentando fazer. Eles vão trocar o DeAndre Hunter de novo? É uma hipótese, eles vão, sei lá, trocar o Sabonis também, porque é um dos nomes que está sendo bem especulado. Eles vão tentar montar um time agora, tentar vencer alguns jogos com o DeAndre Hunter. Assim, eu sinceramente não faço ideia. Não faço ideia. Eu tentei por vários dias, né? Desde vários dias, né? Domingo e segunda, mas desde o momento da troca eu fiquei matutando por que esses caras querem fazer, por que o DeAndre Hunter é mais interessante para eles que o Dennis Schroeder, que eles assinaram com o Schroeder nessa intertemporada. Por que ele é mais interessante que o Keon Ellis, que tinham mais times procurando? Cara, eu realmente não entendo. Não entendo o Sacramento Kings. Não faço ideia do objetivo deles. Isso é tudo que eu tenho pra dizer, porque na minha cabeça não faz sentido. Faz muito sentido para o Cavs, e acaba que pro Sacramento Kings, que está no momento com a pior campanha da liga, sim, a pior, atrás do Washington Wizards, simplesmente não faz sentido. O terceiro time dessa troca é o Chicago Bulls, que apenas ficou ali na espreita recebendo o salário do Dario Saric. Eles vão permanecer com ele no time, né? Então ele não vai ser dispensado. Além disso, recebendo também 2 escolhas de segunda rodada para poder receber o salário do jogador.
Ou seja, tá bom demais, não perderam nada, ganharam 2 escolhas de segunda rodada e um jogador que vão querer manter no elenco. Mas eu sei que você não está aqui para saber do Sacramento Kings, você não é torcedor do Kings, você está aqui para saber do Giannis Antetokounmpo e todos os rumores de troca, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Aqui a gente vai ver alguns cenários de troca envolvendo o Giannis Antetokounmpo. Os 3 primeiros times são times que vêm sendo cotados como líderes, né, nessa corrida pelo grego. Eu vou comentando um pouco sobre cada um deles, o que é rumor real, o que é de fato, o que é mais especulação. Mas os 3 primeiros são os times mais quentes, né? Vamos colocar dessa forma. Primeiramente, o Miami Heat. A troca deve girar em torno do contrato do Tyler Herro e do Terry Rozier, mais alguns jogadores jovens. Provavelmente o Khalil Ware, que está se mostrando um bom talento, é jovem, é tudo que o Bucks poderia querer numa troca como essa, né? Assim, não tô dizendo que ele é tipo um jogador absurdo, tá? Mas é jovem e é talentoso e é o que o Bucks está procurando. Além de 3 escolhas swap e de 2 escolhas de primeira rodada. Essa escolha swap, só para deixar claro, é quando você troca a sua posição com outro time, né? Então, tipo, em 2026, por exemplo, o Miami Heat ainda teria uma escolha, só que ele ficaria com a menos favorável entre a deles e o do Milwaukee Bucks. E a mesma coisa em 2028, o Milwaukee Bucks receberia a escolha mais favorável entre a deles e entre a do Miami Heat, tá? E aí, mais essas 2 escolhas aqui, diretas, sem proteção nenhuma. Recebendo o Miami Heat, o Giannis Antetokounmpo, o Taurean Prince e o Thanasis. Esses 2 aqui é mais para completar o elenco, tá? Só para bater certinho a quantidade de jogadores. O Miami Heat, ele vem se mostrando realmente muito forte nessa troca desde o primeiro instante, antes que ela fosse comentada, que realmente pudesse acontecer. O Miami Heat já era um candidato, né? Que vinha se preparando há anos para poder fazer uma oferta como essa, assim como o Golden State Warriors. Sinceramente, é um excelente pacote. Eu ficaria até meio pá de mandar o Khalil Ware. Tentaria convencer o Milwaukee Bucks a receber, ao invés do Khalil Ware, o Caris Paziaco-Jones, que foi uma escolha de draft de 2025, que também tem muito talento, 19 anos, ou seja, dá para eles desenvolverem a rodo, mas é difícil que eles abram mão do Khalil Ware. Se eles não ficarem com os 2, tá? Se não ficarem com os 2, esse aqui é o pacote do Miami Heat, que sim, tem alta chance de acontecer, caso ele realmente seja trocado nessa intertemporada não. Nessa última semana até a trade deadline. Agora o segundo time mais quente, juntando aí tudo que eu vi sobre a troca, que é o Golden State Warriors. Assim, eu fiquei muito relutante em acreditar que eles fossem realmente manter o Jimmy Butler, mas as informações elas vão caminhando realmente para esse lado, né? E aí informações também falando que o Draymond Green estaria aceitando a informação de que pudesse ser trocado. Tem dúvidas sobre o quanto esse time seria bom, tipo assim, bom pra nessa temporada já bater de frente com o OKC Thunder, mas é de fato um pacote interessante para o Milwaukee Bucks. Nesse caso, sem o Jimmy Butler, o Bucks receberia o Draymond Green, o Jonathan Kuminga, que inclusive o Bucks foi um dos únicos times que a gente ouviu o rumor que estavam realmente interessados no Kuminga, então realmente pode acontecer, e o Moses Moody para bater aqui os salários do Giannis Antetokounmpo. Além de um caminhão de escolhas de draft, tá? 26, 27 swap, 28, 29, se não me engano, não tem como. 30 pode ter, se eles ficariam com a escolha se passasse da 20ª, se eu não me engano, não. Se fosse até a 20ª, né, de 1 a 20, 31 uma swap e 32 também. O que a gente ouviu é que realmente o Golden State Warriors está disposto a envolver todas as escolhas de draft possíveis. Isso pesa demais, porque o Stephen Curry já não tem tantos anos assim de carreira, e essa escolha de 2032, 31 também, tem potencial para ser alta. E o Giannis Antetokounmpo também, vamos falar a verdade, já tem 31 anos. A gente está falando de 32, são quantos anos para frente? São 6 anos, ele vai ter 37. Então, assim, muito valiosa a escolha, tá? Muito valiosa mesmo. O pacote do Golden State Warriors vem sendo cotado por muitas pessoas como a melhor oferta para o Milwaukee Bucks. Eu ainda fico meio assim, eu acho que eu preferiria o do Miami Heat por ter já jogadores selecionados e que eles conhecem alguma coisa, como o Khalil Ware, como o Caspar Ziaco Jones, mas é completamente compreensível
aceitar isso aqui também, até porque as escolhas de draft do Miami Heat, elas acabam sempre sendo meio ali no meio termo, porque é um time que dificilmente vai tancar e vai perder de propósito. Outro time muito citado nas trocas, mas eu sinceramente acho que o Bucks só vai fazer isso aqui caso eles queiram muito agradar o Giannis, e caso o Giannis peça e tente forçar uma troca para esse destino, que é o Minnesota Timberwolves. A troca giraria em torno do contrato do Julius Randle, do Jaden McDaniels e de algum jovem. O problema aqui, esses dois jogadores são até bons, tá? Em relação ao que a gente já viu aqui. Principalmente o Jaden McDaniels. Mas as escolhas de draft são basicamente nulas. Eles têm negociáveis uma swap em 2028 e uma swap em 2032. Então, assim, o Anthony Edwards é jovem o bastante para em 2032 o Wolves ainda está competindo por muita coisa, tá? É difícil mesmo ele ir pros Timberwolves, apesar de que o Wolves ele pode tentar, o Wolves não, né? O Milwaukee Bucks, ele pode tentar fazer mais escolhas de draft com esse contrato de Jaden McDaniels, com o Julius Randle, mais parecido ali com o que o Nets fez com a troca do Kevin Durant, né? Que acabou que não foi só o Kevin Durant, as escolhas que o Phoenix Suns mandou, mas sim também as escolhas geradas através do Mikal Bridges, através do Ken Johnson e talvez até agora através do Michael Porter Jr., né? Então, realmente dá para capitalizar muita coisa. Se eles não forçarem mandar, por exemplo, o contrato do Kyle Kuzma e pegar outro bom jogador do Minnesota Timberwolves. Então, assim, é ruim? É. É horrível a ponto de eu falar para vocês que não tem nenhuma chance de acontecer? Não, porque dá para pensar um pouco mais a longo prazo. Mas definitivamente, entre as outras duas, essa daqui é a menos vantajosa para o Bucks. Agora a gente vai falar um pouco sobre o New York Knicks, eles que foram o único time, pelo que a gente sabe, que negociou com o Bucks na off-season, ali entre agosto e julho mais ou menos, o que já me dá um pouco empecilho, um ponto contra essa troca aqui. Basicamente, ela iria funcionar em torno do contrato gigantesco do Karl Anthony Towns, que 53 milhões de salário em 3 anos. Provavelmente do Mikal Bridges para tentar agregar algum valor para além das escolhas de draft, porque as escolhas de draft também do New York Knicks não são muitas, basicamente 26, uma swap em 2030 e uma swap em 32. Então por isso que aqueles teriam que ceder também o Mikal Bridges ali em troca do Kuzma para poder dar mais algum valor para o Milwaukee Bucks. Além de eu achar a troca em si ruim, porque eu não vejo o sentido do Bucks ficar com o Towns, eu não acho que eles vão querer ficar com o Towns, e aí precisaria ver se teria algum terceiro time interessado nele. No Mikal Bridges até é bem mais provável, né? Um jogador, eu acho, com um salário bom, é um jogador que encaixa em muitos times, mas o Towns é realmente complicado e é muito difícil fazer essa troca sem envolver ele. É um cara que também o New York Knicks aparentemente já não estava muito feliz com a atual temporada, o que é compreensível. Então tem esse contra do salário do Towns, tem o contra das escolhas de primeira rodada. Eu acho que o principal, se o Knicks não conseguiu contratar o Giannis em um momento em que só eles negociavam, que foi nessa off-season, eu não sei por que eles fariam isso agora. Eu não entendo o que teria mudado de uma temporada para outra, desses poucos meses, que agora o Bucks acharia a proposta deles boa e o Knicks também estaria disposto a oferecer o que o Bucks quer, já que não ofereceu durante a off-season. Está aqui porque segue sendo cotado, pode ser que o Giannis meio que force para lá, porque é um mercado muito grande, a gente sabe que esse seria um dos desejos dele, mas é que nem o Minnesota Timberwolves, até um pouco pior. Só aconteceria se realmente o Giannis quisesse muito e o Bucks também quisesse muito ajudar o grego. E para fechar simulações de troca, essa daqui não é necessariamente não é um rumor sério, não é um dos times citados aí como líderes, é só uma ideia de troca que eu vi na ESPN, que eu realmente achei absurda de boa, tá? No site da ESPN gringa, que é o 76ers trocando pelo Giannis Antetokounmpo, enviando para o Bucks o suspenso Paul George, o VJ Edgecombe, uma escolha de 2027 swap, uma escolha de 2029 swap também, mas em troca com o Los Angeles Clippers, e uma escolha sem proteção nenhuma de 2031. Cara, muito boa, eu realmente sou fã desse cenário aqui, e eu acho que é bom para os dois times. Não tem
acho difícil acontecer também, porque o rumores está realmente indo muito pro lado do Miami Heat e dos Warriors, mas as surpresas sempre acontecem e isso daqui seria sensacional, cara. Porque para os Sixers eu acho que faz sentido. Vamos colocar jogador por jogador, né? Trocar o Paul George pelo Giannis. Com certeza, absoluta, não se tem dúvida disso. O contra, perder o VJ Edgecombe e 3 escolhas de primeira rodada. Porém, eu acho que ia dar uma força tão grande nesse elenco para vencer agora, sabe? Para competir com o Detroit Pistons e quem sabe também competir pelo título da NBA. Afinal, todo mundo que tá trocando pelo Giannis é isso que tá tentando. Sinceramente, cara, absurdo. Se eu fosse o Sixers, eu faria essa aposta. Dói demais perder o VJ Edgecombe, com toda certeza. Terceira escolha geral do último draft, moleque muito talentoso, bom de bola demais. Mas se eu parar para pensar, pro Milwaukee Bucks acaba também fazendo sentido. Eles vão estar com uma terceira escolha geral, recém-draftado, de um jogador muito talentoso, além de uma valiosíssima escolha de 2029 do direito de troca com Los Angeles Clippers e também muito valiosa escolha de 2031 do 76ers sem proteção nenhuma. Como eu disse, não acho que vai acontecer porque os rumores não vêm apontando para isso, mas eu vou torcer para acontecer porque eu acho que é um cenário bom para ambos, cara. É um cenário bom para ambos. O Bucks vai ter, pode ser que ele tenha uma escolha alta no próximo draft, né, em 2026, se caso a do Pelicans seja alta, deles também. Existe uma chance do Bucks sair, sei lá, com uma terceira escolha geral, para a quarta escolha geral. O Paul George não vai jogar basicamente até o final da temporada, ou seja, esse time vai poder perder de propósito, ficar bem posicionado, já contando com o Pelicans bem posicionado também, né, para o Atlanta Hawks preferir trocar a escolha deles com o Pelicans em vez do Bucks, e construir um time ao redor dessa futura escolha de um draft muito talentoso e do VJ Edgecombe, sabe? E com escolhas futuras. Cara, assim, é absurdo como isso aqui faz muito sentido. O problema é que na maioria das vezes, quando as trocas fazem muito sentido pra gente que tá vendo, elas não acontecem. O que tende a acontecer são as trocas que fazem menos sentido, as trocas que mais parecem erradas é justamente essas que acabam acontecendo quando envolve nome de grandes jogadores, como é o Giannis Antetokounmpo e também quando envolve trocas aí até a trade deadline. Muito bem, para fechar o vídeo, eu falei que ia citar jogadores que acabaram passando despercebidos nessa última semana em meio a tantos rumores sobre o Giannis Antetokounmpo, porque é natural, todos os times estão focando no grego agora. Mas provavelmente o Ja Morant ainda vai ser trocado, apesar dele querer ficar em Memphis, os rumores realmente apontam para o time tentando trocar ele. O Anthony Davis também dificilmente fica no Dallas Mavericks. A gente também tem o Domantas Sabonis, que vem crescendo vários outros rumores. Você pode colocar outros pivôs nessa lista, como o Daniel Gafford. Talvez o Miles Turner, dependendo de como se desenrole essa situação do Giannis Antetokounmpo. O Lonzo Ball, que é mais um daqueles jogadores que o Cavs vai ter que trocar para se manter um pouco mais abaixo e pagar menos multas, eu acho que faz sentido. E o nome dele também vem sendo especulado. Ou seja, ainda tem muita gente para ser trocado, além do Giannis Antetokounmpo. Esses nomes que eu te falei, eu tenho quase certeza que vão ser trocados, tá? É isso. Eu fiquei pensando aqui se tinha mais alguma notícia, mas eu acho que é basicamente isso. Eu vejo você aqui amanhã. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais. E até a próxima, até amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, no final do dia, com as atualizações sobre a NBA Trade Deadline. Valeu, tchau, tchau.